começou lá no meu nascimento, né? Eu nasci numa zona rural, a minha mãe morreu no meu parto, e uma tia, irmã do meu pai, que morava na cidade próxima, foi incumbida pelos irmãos da minha mãe para buscar o corpo e para enterrar na cidade. Então, quando ela chegou lá, ela ficou sabendo que o meu pai tinha me dado para um irmão dele, que tinha uma criança, né? O casal tinha uma criança de uns 3 meses, e estava amamentando, morava ali perto, então ficou uma situação mais cômoda para ele, né? Fui doado para esse meu tio. Mas o que ela fez? Ela conta que ela me roubou. Ela conta que ela me pegou, enrolou nos panos lá e saiu para levar o caixão, e ninguém percebeu que ela tinha me pegado, né? E aí ela me criou. Só que ela me ensinou a chamá-la de titia. E a mãe dela, que morava na mesma casa que minha avó, ela me ensinou a chamá-la de mamãe. E aí isso foi para mim uma grande confusão, né? Porque quando eu estava maiorzinho, que ia para a escola, que me perguntava o nome da minha mãe, eu ficava em dúvida, não sabia o que eu dizia, se era a minha avó ou se era a minha titia, que eu considerava que era realmente a minha mãe, ou a minha mãe original. Então, assim, isso foi um conflito para mim inicialmente, né? E teve outra coisa muito interessante também, é que algumas pessoas chegavam para mim, ficando sabendo que a minha mãe morreu no meu parto, me perguntavam se eu me sentia culpado da morte dela, né? A primeira vez que me contaram isso, eu levei um susto, porque eu nunca tinha pensado nisso, e também não sentia que haveria motivo para ter esse tipo de sentimento, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça. Outras pessoas perguntaram e eu fiquei com aquela questão toda, né? De forma que essas questões começaram a aparecer na minha adolescência. Ali eu comecei a ter um pouco de conflito com a vida, coisa de adolescente mesmo, né? Mas a questão da minha mãe começou a aparecer assim de uma forma muito forte na minha mãe original, né? E essa questão da culpa, eu ficava pensando muito nisso, e de forma assim que a partir do momento que eu fui crescendo, me tornando jovem, os meus conflitos aumentaram cada vez mais, né? E chegou um ponto em que eu estava ainda com uns 20 anos, acredito, mais ou menos uns 20 anos, e aconteceu uma coisa bem terrível comigo, foi que eu era muito católico, né? Muito religioso, muito católico, a minha família toda era muito religiosa, e eu participava de oração do grupo de carismático, então, assim, era muito empenhado na religião, né? Estudava um pouco e tal. E aí, o que aconteceu? De uma hora para outra, eu simplesmente perdi a fé, né? Perdi a fé, perdi a crença em tudo isso. Isso apagou da minha mente, né? Comecei no Deus, nada disso fazia mais sentido para mim. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu assim de um momento para outro, né? Sem eu esperar, eu não estava nem pensando, simplesmente aconteceu isso, deu aquele vazio na minha mente, né? E eu entrei numa situação muito difícil, num estado de depressivo muito grande, porque eu fiquei com muito medo da vida, né? O que ia acontecer comigo agora que eu não tinha nenhuma sustentação, né? E junto a isso, eu estava começando a fazer a faculdade, eu apaixonei por uma moça colega também, que fiquei conhecendo indo para a faculdade, e ela estudava bem próximo da minha sala. E aí, assim, nós passamos um bom tempo estreitando uma amizade muito grande, e assim, eu acabei me apaixonando por ela, mas eu nunca consegui falar com ela isso, né, porque parece que ela evitava, parece que ela sabia e evitava. E um dia ela me chamou para a gente fazer uma caminhada, isso lá na faculdade, e nessa caminhada, eu senti que ela estava meio triste e tal, ela me confessou que estava grávida de um namorado que eu nem sabia que ela tinha, né? Então, assim, foi um baque também muito forte para mim, e juntaram essas duas coisas,
e eu entrei num estado de depressão muito grande. Eu fiquei uns 2 anos nesse estado de depressão, assim, muito triste mesmo. Naquela época não se falava em depressão, então eu sentia que era tristeza. Por sorte, né, eu não sabia que era uma doença. Então era uma grande tristeza. Eu fiquei assim por 2 anos. E aí o que aconteceu foi que nesse período aí chegando aos 2 anos, eu fui diagnosticado com tuberculose. E aí tive que ficar internado, e isso mudou um pouco a minha vida. Parece que isso tirou um pouco daquela condição de tristeza que eu estava. Por incrível que pareça, né? Eu fui internado, tive que ser afastado do serviço que eu trabalhava, e fiquei uns 6 meses afastado desse serviço. E esse período eu tive a oportunidade, assim, de, por exemplo, no hospital, eu fiz muita amizade ali, tinha uma biblioteca, eu li bons livros. Depois que eu saí do hospital, eu fui passear, ficar alguns tempos na casa de parentes, de irmãos e tal. Então, assim, isso me deu bem mais ânimo, sabe? Assim, essa convivência, essa nova forma de viver, né? Me deu muito mais tranquilidade. Quer dizer, eu não estava precisando trabalhar, recebi o salário do INSS, né? Então eu fiquei assim bem mais tranquilo, e isso me ajudou a me restabelecer. Bom, aí eu voltei para o trabalho. Depois logo em seguida eu arranjei uma namorada e me casei com ela, uma pessoa assim maravilhosa. E a primeira coisa que eu senti assim que eu não merecia, né, foi justamente ela. Uma pessoa assim, uma moça muito bonita e muito prendada, culta. E então, assim, o tempo todo eu não sentia que eu merecia aquela moça. Eu ficava me perguntando como é que pode uma moça dessa gostar de mim, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa. Tanto é que uma vez eu sempre sentia assim que eu precisava de fazer alguma terapia, mas eu não tinha coragem, sabe? Não tinha coragem de contar para uma pessoa as coisas que eu sentia. E aí eu resolvi eu mesmo buscar alguma informação em livros, né? E aí um livro que eu encontrei na biblioteca da empresa que eu trabalhava se não me engano, chamava O Inconsciente. E eu achei, bom, esse livro deve me dizer alguma coisa. E fui ler esse livro. Se não me engano, esse livro era do Jung, ou pelo menos falava sobre ele, né? Que tinha uma parte lá que falou assim: se você só pode gostar dos outros se você gostar de si mesmo. Se você não gostar de si mesmo, você não pode amar os outros. E aí eu fechei o livro, fui no espelho, olhei para o espelho e falei assim: nossa, como que eu posso gostar dessa pessoa que eu estou vendo aí no espelho, né? Então, assim, isso foi outra questão, né, que me veio, e que me abaixou bastante a minha autoestima ainda mais. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Mais tarde eu consegui um bom emprego, um emprego melhor, e até que eu consegui ter condições de fazer terapia. E comecei a fazer terapia. No início das terapias, eu senti que eu estava ficando cada vez pior, sabe? Assim, senti assim, muito medo, inclusive, de querer tirar minha própria vida, e senti que eu estava caminhando assim na beira do abismo, mas também senti que eu não podia voltar atrás e abandonar a terapia, porque ela estava ativando algumas coisas que já estavam dentro de mim, e eu precisava trabalhar aquilo, né? Então, assim, eu senti que eu precisava continuar na terapia. E continuei. E graças a esse meu empenho, eu fui gradativamente melhorando, sabe? Melhorando, até que um certo momento, né, passado alguns anos, eu senti que eu estava tão bem que eu também pensei assim: não, eu vou utilizar todo esse conhecimento que eu adquiri nas terapias para poder também ajudar outras pessoas. E aí eu
pensei em fazer uma formação em uma terapia e escolhi a psicanálise, né? Fiz um curso de psicanálise muito bom, encontrei um professor muito bom, e depois fiz uma pós-graduação, e depois dessa pós-graduação eu juntei com alguns colegas dessa pós-graduação para a gente continuar estudando. E aí a gente estava estudando, já tinha uns 3 anos, e eu me sentia muito bem, sabe? Achei que tinha resolvido todos os meus problemas, assim, pelo menos de uma forma bem satisfatória. E um dia eu estava no meu quarto, vendo no computador alguma coisa no YouTube lá falando sobre que o Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro tinha proibido o parto domiciliar lá no estado do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver alguns vídeos que tinha lá sobre partos domiciliares, né? Vi uns 2 ou 3 e me dei vontade de ir no banheiro, saí de onde eu estava e atravessei o quarto para ir ao banheiro. No meio do quarto me veio uma crise de choro assim compulsiva, né? Então eu não sabia de onde, porque eu não estava pensando em nada que pudesse me deixar daquele jeito, né? E chorei de uma forma compulsiva, mas compreendi perfeitamente que o que tinha acontecido é que aqueles vídeos sobre o parto ativaram em mim os meus traumas do meu nascimento, né? E aí eu achei que eu tinha trabalhado o suficiente essa questão, porque durante todos os anos que eu passei nas terapias, eu sempre tive esse tema comigo, sabe? Que era exatamente o meu nascimento. E eu trabalhava, e até que, como eu não estava mais passando por períodos de depressivos maiores, né? Assim, às vezes eu ficava assim um dia, no máximo, um meio-dia. Então eu senti que eu já estava curado, mas não estava, né? Então, nesse momento, eu pensei assim, olha, eu tenho que fazer uma terapia específica para essa questão do meu nascimento, do trauma de parto. E aí, passaram-se uns 15 dias, eu recebi um e-mail de uma pessoa que nunca tinha me mandado um e-mail, que eu não conhecia, não sabia quem era, me mandando um e-mail me convidando para fazer um curso de renascimento com uma americana chamada Sondra Ray, que eu nunca tinha visto falar, não sabia o que era esse curso de renascimento, né? Não sabia o que era. Não tinha muitas explicações, mas eu assim, não tive dúvida. Eu falei, é isso, né? Assim, eu recebi isso de presente. Como é que pode essa pessoa mandar para mim essa informação sem que eu a conhecesse? Né? Como é que pode isso ter acontecido? O nome dela era Sondra Ray? Sondra Ray. É uma mulher americana. Sim. E aí, o que acontece? Eu não tive dúvida, fiz a inscrição sem saber, sem perguntar mais nada a respeito do que era o curso, né? E também, assim, não com a intenção de fazer um curso, de ter uma outra formação terapêutica, mas simplesmente de trabalhar as minhas questões. E fui fazer o curso, né? E, de fato, eu achei a técnica é muito interessante, sabe? Logo na primeira experiência, eu senti que aquilo estava trabalhando questões internas minhas, né? Então, assim, as primeiras experiências que eu passei lá com a técnica foram, assim, de muito sofrimento, sabe? De muito sofrimento, mas, assim, mesmo a primeira, onde o sofrimento foi maior, eu não tive dúvida de que aquilo era um processo de cura, até porque eu também tinha experiência das terapias anteriores e sabia que a cura não vem assim de graça, né? Ela passa por um processo de sofrimento primeiro, né? Então eu insisti e o que aconteceu foi que na quinta experiência que eu tive com a técnica é que aconteceu essa questão, né? A técnica consiste de você passar um tempo respirando, uma respiração mais forte do que o que você faz normalmente, né? Por uns 45, 50 minutos. E aí, depois disso, você para com aquela respiração, começa a respirar normalmente e simplesmente relaxa. Aí você fica aqui uns 10 minutos relaxando, né?
Quer dizer que essa respiração, ela oxigena mais o sangue. Exato, exatamente. Trabalha com oxigenação, né? Exato. Hiperoxigenação do sangue. Exato. É exatamente isso. Então, e ela, assim, no início, traz muito sofrimento mesmo para as pessoas. Assim, tanto aconteceu comigo quando eu também presenciei muitas pessoas que eu trabalhei, né? Passando por esse sofrimento, a gente compreende todo o processo, né? Por ter passado por ele. Mas, gradativamente, aqueles afetos que a gente tem nas primeiras sessões vão se arrefecendo, sabe? Você vai ficando cada vez mais tranquilo e mais confiante. Então, na quinta sessão, foi uma sessão bem mais tranquila para mim, e eu fui fazer o relaxamento dos 10 minutos, né? A gente continua ali num estado meditativo, 10 minutos, e foi o que aconteceu. Foi essa experiência luminosa que eu tive aí. Porque, assim, de repente eu comecei a sentir que havia uma energia muito forte chegando perto de mim, sabe, se aproximando, e ela vinha assim, aqui no meu peito, nessa área aqui, de um ombro para o outro, eu sentia só nessa área aqui central, sabe, uma energia muito forte, semelhante àquela energia de um ímã, né? Eu falo até de um ímã, quando você aproxima dois ímãs com o mesmo polo um para o outro, você até não consegue juntar, porque tem uma força muito grande, né? No caso, eu estou querendo aproveitar apenas a energia, né? Porque não tinha essa coisa. Né? É a metáfora da energia, e não que realmente a gente não enxerga, mas sente a força dela. Exato. Como é que pode, né? É muito impressionante aquela força do ímã lá. Você não vê nada, mas está ali. E foi o que aconteceu comigo. Foi uma energia muito, muito forte mesmo. E é uma energia, assim, amorosa, de muito amor mesmo. Algo que, igual as pessoas falam, né? Algo que assim, a ponto de ficar insuportável, sabe? Assim, a ponto de eu sentir que parecia que eu ia explodir com tanto amor. E o interessante é assim, que eu não via nada, não ouvia nada, sabe? A única coisa que eu sentia era essa energia, sabe? E ela veio, assim, e foi ficando muito forte mesmo, e eu senti nitidamente que eu estava sendo curado, sabe? Eu senti nitidamente que eu estava sendo curado. Então, assim, uma emoção muito grande tomou conta de mim, não só porque... por causa da cura, mas também por causa da amorosidade. E eu fiquei pensando assim, o que seria aquilo? Será que seria a minha mãe que estava vindo ao meu encontro? Porque eu também senti também que ela estava sendo curada naquele momento, sabe? Não sei, mas me surgiu esse pensamento de que ela também estava sendo curada nesse momento. Então, era algo simultâneo ali. Né? E, bom, se não fosse ela... era algum ser que foi enviado ali para me curar, né? Então, assim, foi essa experiência que eu tive, muito rápida, e aí ela foi se afastando também lentamente, né? E a partir do momento que ela foi se afastando, foi como se ela estivesse me dando um adeus, assim, foi algo maravilhoso, sabe? Aquele afastamento, foi algo maravilhoso. E aí, quando eu senti que não estava mais ali, que eu tentei voltar para o colega que estava me acompanhando, porque a gente ficava sempre em dupla, né? Quando um estava fazendo a respiração, o outro estava acompanhando. Então, tinha um colega me acompanhando. Sempre de olho fechado, né? Quem estava respirando, sim, ficava de olho fechado. Mas quem estava acompanhando, ficava ali para poder ajudar, auxiliar em alguma coisa, né? E aí, então, eu abri os olhos e virei para ele para poder contar o que aconteceu. Eu abri a boca, quando eu abri a boca, eu senti assim, não existe palavras para falar isso, não tem como falar sobre isso, né? Aí eu simplesmente voltei de novo para mim, tentei me refazer um pouco, tentando achar um jeito de me comunicar com ele e dizer alguma coisa sobre o que tinha acontecido, né? E então eu tentei dizer para ele, mas como eu disse para você, assim, com aquela desconfiança que ele não estava entendendo ou não estava aceitando o que eu estava dizendo. Não ia alcançar, né, a profundidade da coisa. Com muita dificuldade de
expressar para ele alguma coisa do que aconteceu, né? Muita dificuldade. Então, assim, sabendo que tudo que eu estava dizendo não chegava perto do que do que eu passei, do que eu senti, tá? E por esse motivo eu também fiquei sem falar com quase ninguém sobre isso, contei para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, e até então agora aproveito aí esse canal que tem essa abertura, que, né, tem esse foco, e de fato eu me sinto à vontade de estar falando sobre isso.